Pai, glorificado seja o teu santo nome. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é digno de ser louvado. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por nos dar forças para a caminhada. Obrigada, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Valéria. Bom dia, Nelson, Vinícius. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel 9 ao 12. Bom dia, Grazi. Não, o 12 a gente já leu, né? Hoje, então, é o 13. 13 ao 16. Bora. Vamos, então, abram suas Bíblias no capítulo 13 de Ezequiel. Profecia contra os falsos profetas. Estamos lendo aqui. Bora lá. Versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que, profetizando, exprimem, como dizem, o que lhes vem no coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os seus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subsistes às brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosas. Os que dizem, o Senhor diz, quando o Senhor não os enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Graça e paz, Cida. Bom dia, Cida, Natália, Grazi, Valéria. Natália, amanhã, hein? Amanhã a gente tem uma aula maravilhosa com a Natália, que tá aqui na live. Bora. Então, gente, aqui no versículo 5, aqui, ó, fala sobre o verdadeiro profeta do Senhor, que era aquele que restaurava brechas e construía muros. Tal profeta fortaleceria as defesas morais e espirituais do povo de Deus. Essa metáfora militar pressupunha o conhecimento da defesa de uma cidade murada. Se uma brecha fosse aberta no muro da cidade por um mecanismo dos que a sitiavam, uma equipe de reparo seria enviada sob a guarda para consertar o rombo. Os guardas conteriam os intrusos enquanto os reparos estivessem sendo concluídos. Um verdadeiro profeta sustentaria e fortaleceria o povo de Deus, chamando-o de volta ao Senhor. Mais que tudo, um verdadeiro profeta falava a verdade, como Deus tinha passado aí. Animada com essa aula também. Bora, amanhã, Natália. Então, gente, aqui fala sobre os profetas falsos e os profetas verdadeiros, né? Ó, versículo 7. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa quando dissestes,
O Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas. Por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão escritos nos registros da casa de Israel, nem estarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caiam. Dize aos que a caiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar, vós, ó pedras de Saraiva, caireis e tu, vento tempestuoso, irromperás. Aqui no versículo 10 fala, cal também significa reboco. A alegoria desse versículo pressupõe uma parede de pedra ou alvenaria construída sem argamassa. A parede, então, era caída de tal forma a dar uma impressão de ser forte. Os falsos profetas que enganavam o povo proclamando paz eram como aqueles que caiavam ou rebocavam uma parte fraca, dando-lhe aparência forte. Quando a tempestade do juízo de Deus atingisse Judá, a nação cairia. Então, gente, terrível, né? Mas aqui o Senhor está falando que Ele julgaria o seu povo, tanto os profetas quanto as pessoas que estavam fazendo as abominações, né? Era todo mundo que estava nesse ciclo ali, né? Tanto as mulheres, quanto os homens, quanto os anciãos, como a gente viu aqui. Então, aqui o Senhor está advertindo os falsos profetas. As pessoas que falam algo que elas pensam, que está no coração delas, falando que Deus falou. Eita! Elas falam algo que Deus não mandou falar. Então, isso aqui é forte, hein? Muito forte. Versículo 13, né? Portanto, assim diz o Senhor Deus, tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de imundar haverá na minha ira, e pedras de saraiva na minha indignação, para a consumir. Derribarei a parede que caiaste, darei com ela por terra, e seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram, ou seja, né, que passaram cal. E vos direi, a parede não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel, que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor. Então, eles são esse povo, né, que estava caiando, como se diz aqui na Bíblia, né, a parede. Então, eles são comparados com esse profeta. Bom dia, Douglas. Bom dia, Bispa Dulce. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos vocês. Estamos lendo Ezequiel, capítulo 13, versículo 17, fazendo o nosso devocional diário aqui, todos os dias às 7h07. Bora. Contra as falsas profetisas, 17. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo que profetizam de teu coração. Profetiza contra elas e dize, assim diz o Senhor, o Deus.
Ai das que cosem involucros, feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para as cabeças de todo tamanho, para caçarem almas. Querereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas? Então aqui no 17 fala, filhas do teu povo. Era evidentemente mulheres que praticavam a feitiçaria como profecia em nome do Senhor para ganho pessoal. Então, elas usavam isso, né? Usavam a feitiçaria, na verdade, para ganho pessoal, falando que era uma mensagem de Deus. Embora profetisas fossem uma raridade em Israel, Miriam, Débora e Uda foram identificadas como tendo esse ofício a serviço do Senhor. Então, aquele povo estava fazendo abominações, né? Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, por tão pouco, né? Por pedaços de pão, as pessoas se corrompem. Para matardes as almas que não haviam de morrer, ou seja, para que elas corrompem o povo, né? Então elas estavam corrompendo o povo, então estava ajudando aquele povo. E para preservardes com vida as almas que não haviam de morrer, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor, eis aí vou eu contra vós, involucros feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves, e as arrancarei das vossas mãos. Soltarei livres como aves as almas que prendestes. Também rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos. E nunca mais estará ao nosso alcance para ser caçado, e saberem que eu sou o Senhor, visto que com falsidade entristecestes o coração do justo, não havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do perverso, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isso, já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos e sabereis que eu sou o Senhor. Então, como que elas não vão mais ter visões falsas? Porque Deus ia acabar com aquele povo. É forte. Versículo 19 fala que sobre a cevada e sobre o pão, né? Que eram usados como forma de pagamento por serviços prestados por magia. E muitas pessoas com temores supersticiosos eram exploradas pelas falsas profetisas. Então, elas exploravam o povo com as suas adivinhações, as suas feitiçarias, a sua magia. No versículo 23, os cananeus praticavam muitos tipos de adivinhações, em total contraste com os profetas do Senhor, que eram proibidos de usar tais métodos, né? Então, gostando da live? Que bom, Douglas. Acompanhe aí na sua Bíblia, né? A gente gosta de acompanhar. Então vamos lá para o capítulo 14. O castigo dos idólatras. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de ti,
Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Então, aqui nesses versículos, os anciãos da comunidade de Ezequiel, apesar de estarem no exílio por sua idolatria, ainda praticavam algum tipo de idolatria em segredo. Eles vieram até Ezequiel antecipando uma decisão oracular, mas em vez disso receberam uma palavra de juízo. Olha aí. Eles acharam que ia receber, né, uma palavra de conforto, de confiança, de esperança, né? Mas Deus estava advertindo aquele povo. Versículo 5. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, portanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos de vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Então ele estava falando: arrependa-se, dai as costas, vai, faz o que é certo. Versículo 7. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar a mim e levantar os seus ídolos dentro do meu coração e tiver tal tropeço para a iniquidade e vier ao profeta para me consultar, por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade, a iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem para que se contamine com todas as suas transgressões. Então, diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, aqui, Deus está falando que ainda assim há esperança, né? Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Se as pessoas voltarem para Deus, se as pessoas se arrependerem, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, né? Ele é o nosso Pai amoroso, misericordioso. Vamos ler então o versículo 12. O problema é que as pessoas não queriam, né, gente? As pessoas não queriam fazer o que era certo. Queriam continuar no erro. Esse é o problema do ser humano. Sabe que está errado e continua errando. A justiça dos caminhos de Deus. Versículo 12. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó,
Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então, ou seja, se você é certo, se você faz o que agrada a Deus, assim como Noé, Daniel e Ló, você vai salvar a sua própria vida. É individual. A salvação é individual. Então a gente tem que preocupar com a nossa vida, com o que a gente pode fazer hoje. Versículo 15. Se eu fizer passar pela terra bestas feras e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou, se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser, espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos e nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Então, infelizmente, você não vai salvar os seus filhos, não vai salvar as suas filhas. É uma decisão que eles têm que tomar. Deus está dizendo aqui, só eles seriam salvos. No versículo 14, que a gente ressaltou aqui, Noé, Daniel e Jó eram exemplos bem conhecidos da verdadeira integridade. Noé é descrito como justo e íntegro, e Jó como íntegro e reto. Daniel foi contemporâneo de Ezequiel. Depois de Ezequiel vem Daniel, né? Então, é o nosso próximo capítulo aqui que a gente vai ler, onde fala sobre Daniel. No versículo 16, fala, um engano prevalece, um engano prevalecente era que Jerusalém seria poupada por causa de um remanescente justo. Ezequiel dissipou essa falsidade, anunciando que nem a presença de 3 homens proverbialmente justos poderia salvar a cidade. Da mesma forma que Abraão clamou ali pela vida de Ló, mas só ele foi salvo, né? Versículo 21. Porque assim diz o Senhor, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar homens e animais? Mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto os filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo que eu fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Então aqui ele está explicando, né, que existe motivo, que não é à toa, não foi sem motivo que eu fiz tudo isso. Então vamos passar para o capítulo 15.
capítulo 15. A figura de uma figueira. Aqui, ó. Versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Então aqui Jerusalém é comparada a uma videira inútil. A figura de uma videira é usada nas escrituras para retratar a posição de Israel diante de Deus. Normalmente a imagem é de uma videira cuidada e protegida pelo Senhor. Ezequiel salientou a inutilidade da madeira da videira. A madeira servia apenas como combustível para o fogo. Da mesma forma, Jerusalém experimentaria o fogo do juízo de Deus por causa da sua infidelidade ao Senhor. Então, no versículo 3 fala: toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Eita! Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Então, para que serve a madeira de Jerusalém? Versículo 4: eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consomem o fogo, e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo combustível pelo fogo, consumido pelo fogo, ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como um sarmento da videira, entre as árvores do bosque, que dei ao fogo, para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, portanto, cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Então, gente, tomar cuidado com isso daqui, né? Pensa. Bora então, aqui no capítulo 15, versículo 7, fala assim: ainda que saiam do fogo. Então, ou seja, pode referir-se ao cerco sobre Joaquim. O fogo os consumirá. Aponta para a destruição iminente da cidade. Então, ainda que saiam do fogo, uma vez ele queimado, acabou. Foi destruído. Amém? Amém. No versículo 1 do capítulo 16, bora lá. A infidelidade de Jerusalém. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as tuas abominações. E dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes fosse lançado em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Eita!
Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste e chegaste à grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti roupas bordadas e te calcei um couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e pus braceletes nas mãos e colares à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata, e teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste de flor de farinha, de mel e de azeite. Eras formosa em extremo, e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor. Que lindo, né, gente? Que lindo esses versículos aqui, onde Deus fala que Ele cuidou de Jerusalém, a sua noiva. Muito lindo mesmo. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Tomastes os teus vestidos e fizestes lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomastes as suas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro, e da minha prata fizestes estátuas de homens, e te prostituístes com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste. O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. E assim se fez, diz o Senhor. Gente, que coisa! É muito emocionante quando a gente vê o sentimento de Deus. É muito emocionante. Vamos voltar um pouquinho aqui em versículo 3. Ezequiel começou essa parte da narrativa histórica com a lembrança de que o passado de Jerusalém estava... minha esposa está saindo aqui. Estava enraizado a história de Canaã. Ezequiel fez uma comparação de condenação entre os judeus e os habitantes cananeus idólatras de Jerusalém, nos dias que antecederam ao cerco da cidade por Israel. Os amorreus eram habitantes semitas de Canaã antes da conquista. Os heteus eram povos não semitas que se estabeleceram em Canaã antes da conquista. Aqui do versículo 4 ao 6 fala sobre esfregar o recém-nascido com sal, água e óleo e envolvê-lo em faixas por 7 dias, repetindo o processo por 40 dias, depois que o cordão umbilical tivesse sido cortado. Eram práticas com propósitos de higiene. Esse processo garantia a boa saúde do bebê.
Os recém-nascidos indesejáveis, especialmente as meninas, frequentemente eram abandonados à morte no mundo antigo. A criança do sexo feminino retratada nesses versículos foi privada dos procedimentos normais pós-natais de limpeza e cuidados de saúde. Então, aqui do versículo 4 ao 6 fala sobre isso, né? Que no dia do nascimento ela não foi purificada. Meu Deus. Gente, isso aqui é muito forte, ó, versículo 5. Foste lançado em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Então Deus falando que a noiva dele, Jerusalém, foi rejeitada, e foi mesmo, né? Mas como uma criança que foi lançada ali em pleno campo no dia em que nasceu, porque tiveram nojo dela. Meu Deus. Então, olha aí, ele falando: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. E aí o Senhor dando uma mensagem, né, de que ele ia reestruturar aquela criança, aquele bebê. No versículo 8, abas eram também referidas aos cantos ou pontas de uma roupa. No Antigo Oriente Próximo, as roupas frequentemente tinham uma função simbólica. Estender a roupa sobre a roupa de outro simbolizava o ingresso num relacionamento de casamento. Olha que interessante, né? Do 10 ao 12, Deus usou a alegoria das vestes de noiva para descrever o seu cuidado com o seu povo, de acordo com o que a sua família podia gastar. As noivas vestiam roupas vistosas, joias caras e uma coroa. A acusação de que Israel se entregou à lascívia é significativa de duas maneiras. Primeiro, no Antigo Testamento, essa linguagem quase sempre descreve o voltar-se contra o Senhor para adorar os outros deuses. Segundo, a adoração dos cultos de fertilidade cananeus envolvia a prostituição. Jerusalém é vida pela sua beleza. E fama, mas começou a confiar nos seus próprios recursos em vez de confiar em Deus, que havia lhe dado tudo o que ela possuía, concluindo seus dotes meramente, e levaram à queda. E no 17 fala sobre a esposa amada, que é acusada de tomar as joias preciosas e vestes extraordinárias dadas pelo esposo e transformá-las em imagens masculinas, adorando-as com incenso e ofertas para satisfazer os seus desejos. Gente, isso aqui é terrível, né? Terrível. Versículos 20 em diante, vamos ler aqui. Demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me geraste, os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste a meus filhos e o entregastes a elas como oferta pelo fogo, em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições. Não te lembraste do dia da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, e a revolver-te no teu sangue. Depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus, edificaste prostíbulo de culto,
e fizeste elevados altares por tuas praças. A cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura e abriste as pernas a tudo que passava e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Então ele traz tudo isso daqui, né, gente? Como uma noiva que caiu em prostituição e a todo quanto é tipo de pessoas ela se entregava. É terrível, terrível, terrível. Então, do 20 ao 22, fala sobre os sacrifícios de filhos, que era parte dos rituais cultuais dos cananeus. Eram praticados até certo ponto por Israel, mesmo sendo uma prática expressamente proibida pela lei. Esse crime aparece em seu horror supremo, contrastando com o resgate de Israel por Deus, quando o povo se deixava levar pelo infanticídio com o subsequente sacrifício de seus próprios filhos pela nação. Qualquer um que matasse uma criança indefesa havia esquecido que os filhos são uma bênção de Deus. Cada geração teve que lidar com essa questão. Os filhos são, de fato, um dom precioso do Criador e uma responsabilidade fantástica no reino. Amém? Vamos continuar lendo aqui o 27 até o 29 e a gente comenta. Por isso, estendi a mão contra ti e diminuí a tua porção e te entreguei à vontade das que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam no teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Síria, porquanto eras insaciável. E prostituindo com eles, nem ainda te fartaste. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até a Caldeia, e ainda com isso não te fartastes. Então, esses versículos aqui, do 23 ao 29, repetidas vezes, Israel havia sido alertado para evitar alianças políticas, pois tais alianças frequentemente resultavam na adoração de ídolos. Então, ela foi alertada muitas e muitas vezes, né? Inúmeras vezes Israel foi alertada, mas ela não se voltou para Deus, ela não quis. E quando a pessoa não quer, não tem jeito. A gente tem que esperar o tempo de maturidade, de amadurecimento. Versículo 30. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas essas coisas, só próprias de meretriz descarada. Edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua e teus elevados altares em cada praça, não foste sequer como a meretriz, pois desprezastes a paga. Fostes como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dás presentes a todos os seus amantes. E os fazes para que venham a ti de todas as partes adulterar contigo. Contigo nas tuas prostituições sucede o contrário do que se dá com outras mulheres, pois não te procuram para a prostituição, porque dando tu a paga, e a ti não sendo dada, fazes o contrário. Então, esses versículos 33 e 34 aqui falam sobre a insensatez da apostasia de Israel.
Diferentemente daqueles que praticavam a prostituição em troca de compensação, Israel praticava a prostituição por prazer e estava disposto a compensar os outros, em vez de receber ele mesmo pagamento. Então não era uma prostituição para ganhar algo, mas para oferecer algo. Olha que loucura. Era um vício, realmente uma corrupção, né? Uma coisa catastrófica mesmo. Versículo 35. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, por se ter exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes e por causa também das abominações de todos os teus ídolos e do sangue de teus filhos a estes sacrificados. Eis que juntarei todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste. Ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti. Descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. No 37 aqui então, a mulher representando Jerusalém, ou Israel, foi despida de suas vestes. Sua nudez servia de lembrete da situação exposta e abandonada em que Deus a encontrou. E no 38, a pena de morte foi prescrita pelo próprio Deus, agindo como marido, como castigo pelo adultério. E vamos ler então o 39. Entregar-te-ei nas tuas mãos, e derribaram os teus prostíbulos de culto, e os teus elevados altares despir-te-ão de teus vestidos. Tomarão as tuas finas joias e te deixarão nua e descoberta. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te transpassarão com as tuas espadas. Queimarão as tuas casas e executarão juízos contra ti, à vista de muitas mulheres. Farei cessar o teu meretrício e já não darás paga. Deste modo satisfarei a ti o meu furor. Os meus ciúmes se apartarão de ti. Aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isso, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo de teu procedimento, diz o Senhor Deus. E todas as tuas abominações não acrescentarás para a depravação. Eis que todo que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo, tal mãe, tal filha. Então, no 44 aqui é um ditado proverbial, né? Tal mãe, tal filha, e deveria causar uma reflexão sóbria, pois levava de volta às origens cananeias de Jerusalém. A frase refere-se ao fato do povo de Deus ser pagão e imoral, como os habitantes originais de Canaã. As mães de cada geração agiam bem em considerar suas influências singular sobre as suas filhas e de seus filhos. Então, bora lá. Versículo 45. Tu és filha de tua mãe, que teve nojo de teu marido e de teus filhos. E tu és filha de tuas filhas, que tiveram nojo de teus maridos e de teus filhos. Vossa mãe foi
Eteia, e vosso pai morreu. E tua mãe maior, e tua irmã, a maior é Samaria, que habita à tua esquerda com suas filhas. Todavia, não se andaste nos teus caminhos, nem só fizeste segundo as tuas abominações, mas como se isso fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, sua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Olha aí, gente. Não é fácil não, né? Do 46 ao 47, aqui Sodoma serviu como um tipo de uma cidade pecaminosa no Antigo Testamento, por sua perversão sexual, violência e injustiça excessiva. Ezequiel não poderia ter usado linguagem mais forte para retratar as profundezas da depravação de Jerusalém, além de ter dito que a cidade era pior que Sodoma. Então, nos 50, fala que foram arrogantes e fizeram abominações diante de ti, pelo que, em vendo isso, as removi dali. Também Samaria não cometeu metade de teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e assim justificaste tuas filhas com as tuas abominações que fizestes. Tu, pois, levas a tua ignomínia, tu que advogaste a causa das tuas irmãs, pelos pecados que cometestes, mais abomináveis do que elas, mais justas são elas do que tu. Envergonhaste logo também, e leva a tua ignomínia, pois justificaste as tuas irmãs. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, a de Samaria e de suas filhas, e tua própria sorte entre elas, para que leves a tua ignomínia e seja envergonhada por tudo que fizeste, servindo-lhes de consolação. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem o seu primeiro estatuto, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Não usaste como provérbio o nome Sodoma, tua irmã, nos dias da tua soberba. Antes que se descobrisse a tua maldade, agora te tornaste como ela, objeto de opróbrio das tuas filhas, das filhas da Síria e de todos os que estão ao seu redor. As filhas dos filisteus que te desprezam, as tuas depravações, as tuas abominações, tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Ou seja, Jesus, né? Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor. Então, mesmo o Senhor castigando e falando, né, tudo que iria acontecer aqui, ele ainda termina com uma frase de esperança para Israel, né? Que o Senhor possa restaurar também a sua fé, a sua esperança, em nome de Jesus.
que você possa confiar nele dia e noite, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Senhor, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor é perfeito, o Senhor é lindo, o Senhor é digno de ser louvado. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada por estar conosco todos os dias. Obrigada porque o Senhor é lindo, o Senhor é perfeito. Tu és o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê. Senhor, continua nos guiando, nos fortalecendo dia após dia. Continue falando conosco, Pai. Derrama tua sabedoria sobre nós. Nos conceda discernimento, paz, segurança, amor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Que não são poucos, são muitos. Mas nós queremos estar na tua direção. Queremos estar à direita, caminhando para o caminho direito, o caminho certo, correto. Em nome de Jesus. Amém. Amém, maravilhosas. Então, até amanhã, 7h07. Estamos entrando mais cedo, todos os dias, tá bom? Então, vem com a gente. Beijo, beijo, até amanhã. Bora.